que vocês acham que é modelagem? O que vocês ficaram como imagem de modelagem depois? Modelagem, no início achei que modelagem ia brincar com massinha. E agora, o que vocês acham? Agora eu acho que é um trabalho desenvolvido, você vai fazendo algum tema e transforma em matemática. Nossa, que resposta boa, velho! Uma atividade de modelagem matemática para diversos autores pode ser definida como a aplicação da matemática em outras áreas de conhecimento. Olha, eu opto por trabalhar com as etapas de Burak simplesmente porque eu acho que é bem didático e é muito simples. Então, eu acho que funciona bem para trabalhar com crianças. A ideia de trabalhar com as barragens surge em uma reunião do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, quando a professora coordenadora do PIBID de Matemática, Terezinha Fuazaki, sugere aplicar temas atuais na sala de aula. A professora Petrina, professora supervisora do PIBID e docente na Escola Municipal Minervina Augusta, por ter experiência com atividades de modelagem, nos sugere realizar uma. Com isso, ela prepara uma aula sobre a modelagem matemática na educação matemática. Bom, a pesquisa ela nunca para. Em tese, não deveria parar. Chega um momento em que temos que apresentar o tema escolhido para os alunos do 6º ano. E aí vira a maior confusão dentro da sala de aula, mas uma confusão muito organizada. Os alunos começaram a questionar a quantidade de lama, o tanto de lama que vinha da barragem, qual a altura da lama, entre outros vários questionamentos. Chega então o momento da problematização e da indagação. Tudo aquilo que foi dito pelos alunos em sala nos serviu como base para a pergunta norteadora do nosso trabalho. Quanto de rejeito proveniente da ruptura da barragem do Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho, deverá ser retirado para iniciar um projeto de recuperação ambiental? Para respondermos à pergunta norteadora, com dados mais precisos, nós decidimos trabalhar com apenas uma parte da área atingida pela lama. Delimitada a região, foram feitas 2 maquetes para permitir a visualização espacial dos alunos. Na primeira maquete, fizemos a representação do relevo da região, utilizando-se das curvas de nível, considerando o volume. Já na segunda, não somente fizemos o relevo, mas também utilizamos o gesso para simular a lama na região. Com as maquetes prontas, os alunos foram divididos em grupos menores. E com o molde provindo da maquete de curvas de nível, foi possível então passá-lo para o papel cartolina, sendo a primeira área a ser calculada pelos alunos. Perguntamos aos alunos como calcular essa área. Eles sugeriram fazer um monte de quadrados lá dentro. Isso porque haviam recém-aprendido a calcular a área de quadrados. Portanto, nós e a professora Petrina mostramos aos alunos a vantagem de se utilizar quadrados com lados proporcionais, ideia da progressão geométrica, criando um padrão nas medidas, independente do tamanho do lado escolhido. Os alunos, então, coloriram os quadrados congruentes, de forma a facilitar a visualização e a contagem. Este passo foi fundamental para o sucesso do cálculo da área que estávamos pretendendo. Durante esse momento da atividade, foram gastas aproximadamente 8 aulas. Por estarmos trabalhando com turmas de 6º ano, o método de exaustão apresentou certas dificuldades. Alta demanda de tempo, uma certa imprecisão na produção de quadrado por parte dos alunos e alta mobilização dos estagiários do PIBID. Surge então a necessidade de se pensar em outras maneiras de calcular a área das cotas restantes. Dessa forma, poderíamos mostrar aos alunos que existem mais possibilidades de se calcular as áreas, além de procurar outro método que também fosse eficiente. Surge então a ideia da decomposição poligonal. A ideia consistia em dividir a área das cotas restantes em triângulos, trapézios e retângulos. Após os estagiários do PIBID realizarem esse processo, os alunos fizeram as medidas dos segmentos.
Esses também já haviam sido medidos pelos estagiários, de modo que os valores foram tabelados. Assim, todos os grupos encontrariam valores iguais. A partir dos valores encontrados das outras cotas, foi possível determinar o valor do volume. Afinal, estávamos trabalhando também com o relevo. Nos deparamos então com a última etapa de Burak, a análise crítica. A professora Petrina e os estagiários do PIBID desenvolveram uma atividade para os alunos por meio do qual eles questionavam a importância do trabalho realizado para aqueles moradores de Brumadinho. E, por meio dessa atividade, chegamos em um valor para a reconstrução ambiental daquela área em torno de R$1 bilhão. Este sim foi um verdadeiro momento de aprendizagem para todos nós, pois foi um momento em que nós percebemos como eles entendiam tudo o que estava acontecendo.